Nos sistemas de equações exponenciais, nós vamos ter 2, 3, até mais equações. Normalmente, duas equações exponenciais em forma de sistema. O que nós devemos fazer? Nós devemos pegar cada equação exponencial e colocar essas equações em mesma base. Então aqui eu tenho 2, 4 e 1 meio, eu tenho que colocar na base 2. Então o 4 vai ficar 2 ao quadrado, o 1 meio fica 2 na menos 1. Então a primeira parte se faz isso. Então pega uma das equações, coloca o 4 na base 2, o 1 meio também coloca na base 2. E daí quando ambos os lados da equação estejam na base 2, corta-se essas bases e fica com os expoentes. Esses expoentes aqui vocês vão guardar para depois fazer um sistema de equação de primeiro grau, que daí já é mais tranquilo de se resolver. A mesma coisa se faz com a outra equação. Então, eu tenho 7 elevado a x mais 1 igual a 1. Então, coloca esse 1 na base 7, que é igual a 7 na zero. Daí, quando as bases estiverem iguais, cortam-se as bases e ficam com os expoentes. Então, guardados os expoentes, nós pegamos eles e montamos um sistema com os expoentes. E forma um sistema de equação de primeiro grau. Que daí basta usar os métodos que a gente utilizava lá na função afim, função quadrática, que poderia diminuir uma linha da outra, fazer outras estratégias, né? E daí encontra o valor do x e o valor do y. Vamos a alguns exemplos. Então, determine o valor de x e y da equação desse sisteminha aqui de equações. Então, eu vou pegar e vou fazer separadamente. Vou pegar essa primeira equação e vou colocar todos na base 2. Depois eu pego essa segunda equação e coloco na base 2. Então, da primeira equação, eu vou ter que transformar o 4 na base 2 e o 128 na base 2. Então, vai ficar assim, ó. 128 é 2 na sétima, o 4 é 2 ao quadrado. Aqui nós multiplicamos o 2 com o y, e daí os expoentes vão acabar se somando. Por que se somando? Lembra das propriedades de potenciação? Produto de bases iguais soma os expoentes, né? Então aqui eu tenho um produto, ó, bases iguais, então vai ser x mais 2y. E agora, como as bases estão iguais, base 2, eu corto as bases e fico com os expoentes. Esses expoentes aqui eu vou guardar. Tá? Faço a mesma coisa com a segunda equação. Coloco todos na base 2. E daí, junto ali os expoentes, corta-se as bases e vou ter os expoentes. Então, esses dois expoentes aqui, essas duas partes, eu vou juntar num outro sistema de equação. Mas agora não vai ser um sistema de equação exponencial, vai ser um sistema de equação simples, de primeiro grau, com duas incógnitas. Então, aqui, eu vou pegar e utilizar um artifício, que é multiplicar a linha de cima por menos 2, para ficar menos 2x. E daí eu somo com esse mais 2x aqui debaixo, eu elimino o x e encontro o valor do y. Então, multiplicando a linha de cima por menos 2, nós vamos dobrar a linha de cima e vai ficar negativo. Tá? Então, onde tinha positivo, ficou negativo. E agora somamos as linhas. 2x com menos 2x vai dar 0x. Menos 4x mais x, menos 3x. Menos 14 com mais 8, menos 6. Agora passou menos 3 dividindo, então nós vamos ver que vai dar 2 o valor do y. Agora, para achar o valor do x, basta pegar uma dessas equações aqui. Tá? Uma dessas aqui, não precisa pegar aquelas iniciais. Tá? Se pegar aquelas iniciais também vai dar certo, mas dá mais trabalho. Então, peguei essa primeira aqui. Ó, x mais 2y igual a 7. Então, substituo o y por 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, que dá 4. Eu passo esse 4 para o lado de lá, vai ficar menos 4. Então, x vale 3. Então, os valores de x e y, o x vale 3 e o y vale 2. Então, substituindo o x e o y, nós vamos ver que essa equação vai se tornar verdadeira.
Uma questãozinha que caiu em um concurso. Então, calcular o valor do x e y, mas primeiro nós vamos ter que descobrir o valor do x e do y. Então, vou fazer essa daqui de forma mais direta. Então, eu tinha o 4, 8 e 1/4. Eu vou colocar todos na base 2. Vai ter que ser na base 2, porque se eu for querer colocar o 8 na base 4, vai me dar trabalho. Então, todos na base 2. Então, por isso que o 4 eu coloquei 2 ao quadrado, o 8, 2 ao cubo, e 1/4, 2 na menos 2. E aqui embaixo também, eu vou ter que colocar todos na base 3, porque se eu for querer colocar na base 9, vai me dar trabalho. Então, 9 é 3 ao quadrado, o 27 é 3 ao cubo. 3 ao cubo é elevado a 2y, o cubo vezes o 2y vai dar 6y, tá? Então, só por isso que deu 6y aqui. Como tem produto de bases iguais, nós vamos somar os expoentes, né? Então, tanto na equação de cima quanto na de baixo. E as bases ficarem iguais, vamos cortar as bases e trabalhar somente com os expoentes. Corta a base, corta a base, corta a base, corta a base. Sobram os expoentes, tá? Os expoentes vão formar uma outra equação, mas daí não mais exponencial, uma equação de primeiro grau. E daí agora nós não precisamos usar artifício, basta diminuir uma linha da outra, né? 2x menos x vai ficar 0, né? 3y menos 6y e 1 menos o menos 2, que vai dar mais 2, né? Aqui eu peguei e fiz a multiplicação por negativo, né? Que daí fica até mais fácil de resolver. Daí eu somo ao invés de diminuir as linhas. Então, corta esse 2 com esse 2, vai sobrar 3y e aqui vai sobrar 3. Então, y vale 1. Agora, para achar o valor de x, eu escolho uma das equações e substituo o y pelo 1, né? Que o y vale 1. Então, 6 vezes 1 vai dar 6, eu passo para lá diminuindo, que daí vai dar menos 5. Então, x vale menos 5 meios. Sei o valor do x, sei o valor do y, agora eu pego e faço a conta. Qual é o valor de x mais y? Então, x mais y vai ser, aqui só ao contrário, tá? Menos 5 meios mais 1. Então, menos 5 meios mais 1 vai dar menos 3 meios. Então, essa aqui é a resposta. Então, vejam que equação, sistema de equação exponencial, nós temos que fazer como a gente resolvia o sistema de equação, equação normal, né? Não no sistema. Coloca na mesma base, corta as bases, trabalha com os expoentes. Tá? E na equação exponencial, algo semelhante à equação exponencial, porém, ao invés de nós ter o igual aqui, nós vamos ter uma desigualdade. Pode ser um maior, um menor, um maior igual ou um menor igual. E a ideia é a mesma das equações exponenciais, é igualar as bases, corta-se as bases e trabalha com os expoentes. Porém, tem um detalhe. Quando as bases forem maiores que 1, a gente corta as bases e os expoentes ficam normais, né? Aí a desigualdade fica a mesma, né? E não muda nada com os expoentes. Já quando a base estiver entre 0 e 1, daí nós vamos cortar essas bases e vai mudar o sentido da desigualdade. Então é obrigatório fazer isso, senão vai dar errado a conta. Tá? Lembrando que a base ou vai ser maior que 1 ou vai estar entre 0 e 1. Nunca vai ser negativo, nunca vai ser 1, nunca vai ser 0, pelos detalhes que a gente viu lá no início de função exponencial. Então vamos ver uns exemplos para a gente entender melhor isso. Resolva a equação 7 elevado a x mais 13 maior que 49. Veja que aqui nós vamos pegar e ter que transformar na mesma base. Tá? Então, eu vou transformar o 49 em base 7. Então, eu vou pegar o 49 e colocar 7 ao quadrado. Tá? 7 ao quadrado é 49. Vejam que as bases são maiores que 1. Então, quando eu cortar essas bases, a desigualdade não muda. Ela fica normal, fica como ela está. Então, corta o 7 e vai sobrar os expoentes. Tá?
x mais 13 maior que 2. E daí agora eu passo o 13 para o lado direito, diminuindo. Então, x maior que menos 11. Então, quando o valor da base for maior que 1, não tem muita preocupação. Faz normal, como a gente fazia lá nas equações. Porém, ao invés de ter uma equação, nós temos uma inequação, né? Uma desigualdade. Agora, nós vamos ter um exemplo aqui com uma base entre 0 e 1. Tá? Então, aqui já as bases estão igualadas. Então, o que nós vamos fazer? Vamos cortar essas bases, cortar o 0,5. Os expoentes não vão se alterar, vão continuar os mesmos. Porém, a desigualdade vai mudar. Então, ao invés de ficar maior, vai ficar menor. Então, é obrigatório fazer isso quando a base estiver entre 0 e 1. Então, é um cuidado que tem que se ter. Agora, depois de feito a troca da desigualdade, cortado as bases, nós trabalhamos com os expoentes, né? Então, passo 2x para o lado 3x, passo 13 para o lado 1. Então, o 2x ficou negativo, o 13 também. Então, 3x menos 2x vai dar x. Menos 1 menos 13 vai dar menos 14. Então, o x deve ser menor que menos 14 para que essa inequação seja verdadeira. Podem testar. Se substituir por um número menor que menos 14 aqui no x, ela vai dar correta. Se substituir por um número maior que menos 14 no x, vocês vão ver que não vai dar certo. Aqui eu trouxe uma inequação em que os expoentes formam uma equação de segundo grau. Então, veja aqui que eu tenho 2 elevado a x ao quadrado mais 2x. Fiz uns ajustes aqui, tinha sido errado. Ao invés de mais 3 estava menos 1, daí não ia dar certo o gráfico. Mas é uma inequação onde aparece x ao quadrado mais 2x no expoente e no outro expoente mais 3. Então, corta-se as bases, né? Vejam que as bases são maiores que 1, então eu posso cortar e não mexe o valor da inequação. Então, nós temos aqui, nós vamos cortar esse 2, corta esse 2, vai ficar x ao quadrado mais 2x maior que 3. Para resolver isso aqui, eu passo 3 para o lado da esquerda, fica menos 3. E vai dar uma equação de segundo grau. Que daí nós resolvemos Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, ou outros métodos, né? Soma-produto, fatoração. E daí nós vamos encontrar duas raízes, o menos 3 e o 1. E daí ao encontrar essas raízes, nós temos que fazer o estudo do sinal dessa função quadrática, tá? Vai ser necessário quando aparecer equações do segundo grau nos expoentes. Então, fazendo o estudo dessa função quadrática, nós vamos ver que entre o menos 3 e o 1, nós vamos ter valores negativos para y. Ou seja, vai dar valor negativo entre o menos 3 e 1. Por quê? Porque o gráfico está abaixo do eixo x. E quando está abaixo do eixo x, teremos valor negativo. Então, entre menos 3 e 1, nós vamos ter uma equação em que vai dar valores menores que zero. E nós queremos os maiores que zero. Então, os maiores que zero estarão aqui, nos valores maiores que 1. E também teremos os valores menores que menos 3. Por quê? Porque nesses pontos o gráfico vai estar acima do eixo x, ou seja, vai ter y positivo, vai ter y maior do que zero. Então, a partir do 1, nós temos valores de x em que essa inequação vai ser maior que zero. E a mesma coisa acontece quando eu utilizar x menores que menos 3. Então, a solução desse sistema são valores reais, nos quais o x tem que ser menor que menos 3
e o x tem que ser maior do que 1. Então essa aqui é um pouquinho mais trabalhosa das inequações exponenciais, que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, parte de inequação, colocar ambos os membros na mesma base, e quando for maior do que 1, a gente corta e usa os expoentes e a desigualdade como está. Mas se estiver entre 0 e 1, nós cortamos as bases e daí muda o sinal da desigualdade. Se for uma equação de primeiro grau, tranquilo, fácil de fazer, só isolar o x. Quando é uma equação de segundo grau, nós temos que encontrar as raízes e fazer o estudo do sinal dessa equação do segundo grau.